saudações internauta e bem-vindo à Angop. Hoje para mais uma edição do nosso podcast e vamos falar sobre inteligência artificial. É nosso convidado o engenheiro William de Oliveira, que vai responder às nossas e às suas questões também. Por isso, não saia daí que temos muito para lhe oferecer. Muito bem-vindo, obrigado uma vez mais por ter aceito o nosso convite, Sr. Engenheiro. Obrigado, Angop, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje convosco. Muito bem. Vamos já falar sobre o tema que nos traz aqui hoje, inteligência artificial. Como é que podemos definir inteligência artificial? Bom, a inteligência artificial hoje é uma palavra-chave, né, uma palavra guarda-chuva utilizada para uma série de algoritmos que desempenham um papel de tentar parecer como uma inteligência real, né? Algoritmos como machine learning, deep learning, entre outros algoritmos, né? Assim, se a gente for falar de maneira mais técnica, mas aí definiu-se o jargão inteligência artificial para definir todos esses tipos de algoritmo, inclusive o que está mais hoje na moda, que são as análises de linguagem natural, que são as inteligências artificiais como ChatGPT, Gemini e Copilot, né, que fazem hoje a festa aí das pessoas, né, com respostas e outros tipos de interação. Podem substituir o ser humano em algumas questões ou nem por isso? Como é que é utilizada a inteligência artificial? Olha, a inteligência artificial ela pode ajudar muito, né, as pessoas a serem mais produtivas. É fato que algumas profissões irão ter um impacto muito grande, fruto, logicamente, da implementação da inteligência artificial. A gente já vê isso hoje na prática, né? Até mesmo designer gráficos, jornalismo, direito, saúde, ou seja, todas essas verticais elas são impactadas pela implementação da inteligência artificial, mas dizer que seremos substituídos acho que é muito cedo, né, para falar sobre isso. Até porque há um conceito muito importante que os internautas precisam estar cientes, que inteligência artificial e inteligência artificial geral, que é aquela inteligência artificial dos filmes, a gente ainda não está lá. Okay. Tem ainda um passo ainda até chegarmos lá. Ok. E falemos aqui, disse muito bem, são na verdade muitas estas inteligências que se vão criando, desde a jornalística, a jurídica e outras, mas quais são as mais usadas e principalmente aqui em Angola? Olha, as mais usadas hoje em Angola, e acredito que até mesmo no mundo, são as inteligências artificiais voltadas para análise de imagem, ou seja, hoje se usa muito inteligência artificial para gerar imagens, logos, fotos, porque muitas das vezes facilita, né? Outro tipo de inteligência artificial muito usada também é na área de produção de conteúdo, né? Ou seja, é muito difícil produzir conteúdo com alguma frequência e a inteligência artificial ajuda influencers, portais a produzirem conteúdo com alguma facilidade. Então, a área da editorial é muito usada hoje inteligência artificial. E também é utilizado muito hoje no setor da saúde para fazer análise de exames, para fazer análise de imagens. Então, esses são a gente diz, use cases, né, mais importantes hoje da inteligência artificial, além, logicamente, de ser usado largamente pelo setor educacional, não só professores como alunos, para poder criar dissertações ou analisar documentos ou até mesmo ensinar determinadas coisas que às vezes o aluno não percebeu direito na aula e às vezes ele vai até a inteligência artificial, apesar também do mau uso muitas das vezes da mesma no mesmo segmento, né? Pois, e ainda bem que toca neste assunto, eu gostava também de perguntar, a inteligência artificial tem alguns benefícios, entretanto, se há benefícios, há também os seus contras. Poderia aqui falar dos benefícios e também dos, diga-se de passagem, não benefícios da inteligência artificial? Toda tecnologia pode ser usada, né, para o bem e para o mal. E a inteligência artificial não é uma exceção, né? Ou seja, ela tem muitos benefícios e nós do setor tecnológico acreditamos que os benefícios superam os malefícios. Então, você pode, por exemplo, no setor médico, usar a inteligência artificial para análise prematura de tipos de cânceres, para poder efetivamente fazer uma análise mais completa de determinados grupos de exame, porque a inteligência artificial é muito boa para fazer isso, analisar dados muito melhor do que nós, né? Pode ser usada, logicamente, no direito. Já temos cases hoje em dia de alguns
de alguns julgamentos arbitrais de pequena monta ser feitas ali a parte da análise através de inteligência artificial. Então, tem muitos cases interessantes que ajudam e vão ajudar a sociedade a evoluir com mais celeridade, análise de vacinas, uma série de coisas que só é possível por causa da inteligência artificial. Na contramão dos malefícios, é lógico, a utilização indiscriminada no setor educacional é um problema, sim. Né? Muitas das vezes é utilizado por alunos para criar trabalhos, para fazer, muitas das vezes, responder questionários que eram supostamente ser respondidos pelo próprio aluno, e ao invés dele pesquisar, ele vai pegar a resposta pronta. Agora, é um fato de balancearmos os pontos negativos e os pontos positivos e perceber que mesmo os algoritmos de inteligência artificial, de análise de linguagem natural, não são infalíveis, tá? Existem problemas de viés, existem problemas onde você às vezes recebe respostas que não são verdadeiras e às vezes os alunos podem inclusive entrar em problemas achando que uma determinada resposta da IA é uma resposta verdadeira e a gente já pegou várias vezes a IA mentindo. Ela inventa informações porque um algoritmo de inteligência artificial ele não entende o que é aquilo. Isso é muito importante as pessoas saberem. Quando você pergunta para a inteligência artificial o que é amor, ela vai lhe responder, mas ela não entende o que aquilo é. Ela vai responder com base na semântica daquilo, né? Não porque sente ou vive e conhece a realidade. Não é isso, né? Semântica é muito diferente, né, do que sintática. Então, a gente brinca o seguinte, a inteligência artificial é um chinês num quarto falando inglês. Ele pode entender o que se fala, mas ele não entende o conteúdo, entendeu? Porque é isso, o algoritmo ele vai percorrer uma série de palavras-chave e ele encadeia essas palavras-chave de acordo com a probabilidade dela aparecer. Então, a resposta aparece para nós humanos que ele entende aquele assunto, mas no fato, ele na verdade, com base em toda a informação que ele compilou, ele está dando a resposta com base nessa informação. Inclusive, se você treinar uma IA errado, as respostas serão erradas. Tá? É um fato. A IA não vai fazer uma questão de julgamento daquilo que você a alimenta. Ela vai responder com base naquilo que ela foi treinada. Tanto que houve alguns incidentes de IAs no início desse ano. Por exemplo, o Gemini teve problemas para fazer descrições de imagem, porque o pessoal da Google tentou alterar o algoritmo para que ele não tivesse viés. O que é o viés? Bom, se você for no Gemini, se você for no ChatGPT ou no DALL-E e dizer eu quero uma imagem de um engenheiro ou de uma pessoa de engenharia civil, pode ser que provavelmente ele vai te dar a imagem de um homem caucasiano, né? E muitas das vezes isso é um viés, porque a maioria das imagens de engenheiro que ele foi treinado tem esse perfil. E aí o que o Google tentou? Tentou adicionar a diversidade, ou seja, vamos lá, ele não pode ter viés, quando ele pedir alguma coisa, ele vai dar lá asiáticos, índios e etc. para ter mais a diversidade. Só que aí criou um problema. Por exemplo, quando alguém botou um prompt pedindo, por exemplo, imagens dos fundadores dos Estados Unidos, apareceu lá índios vestidos de europeus. Pois. Que é um erro, né? Ou seja, apesar de ter tentado quebrar a questão do viés, criou um problema, né, de informação. Então, se a IA ela é treinada errada, a resposta é errada. Ela também dá resultados errados. Os estudos sobre a inteligência artificial ganharam força a partir da década de 1950. De lá para cá, muita coisa mudou. Com certeza. A capacidade computacional, né, ou seja, o poder dos computadores que nós temos hoje à nossa disposição é um dos fatores de alavancagem da IA. Tá? E principalmente a melhoria significativa nos algoritmos de aprendizagem. Então, de 50 para cá, inteligência artificial não é algo novo, né? Mas o que fez com que a inteligência artificial hoje fosse tão falado é que os algoritmos de inteligência, os algoritmos de identificação de imagem, identificação de voz, identificação de texto, chegaram a um estado que, de fato, são muito utilizados. Mas IA já era utilizada para fazer cálculos, para fazer análises desde muito tempo. E como tudo no mundo, usado inicialmente para princípios bélicos e depois para princípios civis. Poderia dar aqui alguns exemplos, senhor engenheiros,
inteligência artificial no dia a dia? Por exemplo, nesta altura, aqui onde nós estamos, o que é que de que maneira é que podemos dizer que estaríamos a usar a inteligência artificial? Que exemplos é que podemos dar do dia a dia onde entram a inteligência artificial? Muito simples, a pauta desse podcast podia ser feita por inteligência artificial, né? Chegar ao ChatGPT, olha, ChatGPT, vamos ter um podcast sobre inteligência artificial, por favor, defina um script e uma pauta. Ele ia definir um script e uma pauta. Eu mesmo, antes de vir para cá, disse, ChatGPT, quais seriam os principais tópicos interessantes para falar? E ele vai lhe dar ali os principais tópicos. Inteligência artificial, ela é muito, se ela for bem usada, ela pode ajudar muito na produtividade, né? Porque muitas das vezes nós humanos, até pela sobrecarga sensorial de trabalho, às vezes a gente tem o chamado da síndrome da tela branca, né? Você está ali com a tela na sua frente, mas não consegue ter uma inspiração para iniciar um trabalho. E hoje a inteligência artificial ela te ajuda a iniciar a inspiração. Você não sabe o que vai escrever, você tem uma ideia geral, você vai até o ChatGPT ou qualquer outra plataforma de inteligência artificial e define ali que uma coisa muito importante que é o prompt, né? O que é o prompt? É o que você escreve, a maneira com que você escreve para obter resposta da IA. Você digita ali um prompt, olha, preciso estruturar um plano de negócios para a implementação de uma startup. Aí ele vai lhe dar ali os principais pontos. E aquilo ali como ponto de partida é interessante. A gente tem que ter cuidado para não ser apenas a informação e a gente não ser um analisador dessa informação. Se você só pega a informação da IA e não faz uma análise crítica dela, você pode correr o risco em colocar informações incorretas ou até mesmo não internalizar aquela informação. Mas quando você usa ela com gatilhos para determinados tipos de produtividade, seja para fazer, por exemplo, vou dar uma aula hoje e quero fazer uma dinâmica de grupo com os meus alunos sobre um determinado tema, e pegar da IA alguns inputs, não tem nada de errado com isso. É uma ferramenta de produtividade e ajuda na produtividade. Mas não torna o aluno preguiçoso? E já agora, passando por Angola, como é que estamos em termos de inteligência artificial em Angola? Este dado de que passa na verdade, um dos que muito se usa, os alunos apegam-se muito hoje à inteligência artificial. Isso não prejudica, de certo modo, o desenvolvimento cognitivo dos próprios alunos? E como é que estamos em termos da inteligência artificial no país? Olha, a questão toda é a seguinte, é algo inevitável, né? Você não vai conseguir proibir que um aluno utilize inteligência artificial na casa dele, por exemplo, para fazer um determinado tipo de trabalho. Não, mas você pode passar... Tem ferramentas na internet que analisam um determinado texto e diz para a gente se ele é de inteligência artificial ou não. Mas tem ferramentas que cobrem essas ferramentas. Então, vai ser sempre uma briga de gato e rato. O que eu acredito a tecnologia veio para ficar. É como a televisão, é como o rádio, é como a internet, não há como dar voltas, né? Há alguns anos atrás, a gente deveria estar tendo essa mesma conversa dizendo a internet não deixa os alunos preguiçosos porque eles vão lá no Google e pesquisam. A mesma conversa. O que a gente tem de fazer é adaptar à realidade. Dentro da sala de aula, aí sim eu sou um defensor de que a gente tem de ajudar o aluno a pensar e dentro da sala de aula evitar a utilização dessas ferramentas como um objetivo final, não, mas sim como uma ferramenta. Por exemplo, hoje em dia um jornalista tem de ser ensinado na universidade como usar a inteligência artificial, vai fazer parte da ferramenta de trabalho dele, um médico também. Então a gente tem de ensinar os alunos a utilizá-la da melhor maneira. E, logicamente, dentro daquilo que são as dinâmicas do professor e do aluno, sim, ajudar o aluno a pensar. Até porque, como eu disse, se você não souber perguntar à inteligência artificial, você também não vai conseguir ter boas respostas. Então, sim, você tem de ensinar o aluno a pensar, ensinar o aluno a definir bons prompts para que ele possa obter dali boas informações. E com relação à IA em Angola, bom, é um assunto que se debate bastante. Tem questões legislatórias e regulatórias que a gente precisa de pensar. O mundo todo está nesse momento olhando para isso. Questões de direito de imagem e direito de propriedade intelectual, que é um problema hoje em dia com relação à inteligência artificial. A utilização dela dentro do trabalho, a regulação efetivamente da utilização da inteligência artificial. Isso é um assunto que tem que ser debatido. Acredito que já esteja em algum início desse debate. Mas acho que a gente tem de ser céleres porque é uma tecnologia que tem uma disrupção muito grande e vai impactar e está impactando as economias para o bem e para o mal.
né? Então, é um assunto importantíssimo no que diz respeito à privacidade, que tem a ver também com relação à propriedade intelectual. E por que propriedade intelectual? Toda a informação que você dá para a IA, para ela ser treinada, pertence a alguém muitas das vezes. E há muitas reclamações, por exemplo, de artistas, fotógrafos, de que boa parte do seu material que estava na internet está sendo usado de maneira indevida para formar IAs sem a sua autorização, para ser seu próprio concorrente. E atores hoje reclamam muito da utilização de alguns algoritmos de inteligência artificial para fazer a parte de dublagem ou até mesmo para fazer a parte do que a gente chama, né, do deepfake, que é a criação de imagens e vídeos em tempo real de inteligência artificial. E sim, há uma questão problemática com relação à inteligência artificial, a produção de conteúdo, no que diz respeito aos deepfakes, que podem fortalecer ainda mais a questão das fake news, e isso precisa ser muito bem pensado, muito bem regulado. E as universidades precisam urgentemente adicionar inteligência artificial como parte da cadeira permanente dos vários cursos que existem hoje, porque fará parte efetiva da vida dos alunos e dos profissionais nesse futuro, na verdade nem no futuro, já é no presente, né? A senhora engenheiro toca num assunto muito importante e bastante pertinente. O que se fazer? Eu, por exemplo, tenho uma matéria e quero preservá-la, quero que continue com os meus direitos de autor, para que, que ninguém tire, ninguém mexa, que ninguém use. O que é que eu devo fazer? De que maneira é que eu devo me posicionar? Já existem leis que regulam estes quesitos, e como falamos de Angola, de maneira particular, como é que estamos? Eu preservar, como é que eu preservo, como é que eu posso ter acesso e não permitir que a minha imagem, o meu trabalho seja usado? Essa é uma discussão que está sendo feita nesse exato momento no mundo, porque não há ferramentas ainda efetivas para garantir que isso não aconteça. Ou seja, quando os algoritmos de machine learning rodam e indexam a internet, informações da internet, hoje em dia dificilmente consegue se perceber qual foi o alimento que foi dado a ele como treinamento. E há, sim, uma discussão generalizada com relação à propriedade intelectual. Isso é uma discussão que está sendo feita no Parlamento Europeu nesse momento, que está sendo feita no parlamento de países ao redor do mundo. E não existe uma resposta direta nesse momento. O que está acontecendo é que muitas empresas, por exemplo, até estão sofrendo alguns processos, como a própria Adobe, teve algumas situações relacionadas a direitos de imagem de fotos que foram usadas para o treinamento, mas essa questão regulatória ainda é um problema. O que acontece hoje alguns países adotam situações mais permissivas, como os Estados Unidos, por exemplo, que faz primeiro, legisla depois, ou menos permissivas, como os europeus, que legislam primeiro, fazem depois. E aí nós, Angola, temos de nos encontrar no meio dessas duas abordagens, né? Ou seja, o que é melhor para que a gente possa nos proteger da utilização indevida da IA, né? E há muitas maneiras de usar indevidamente IA, sim, algumas até um tanto quanto perigosas para a própria sociedade, né? A gente já teve casos de alunos utilizando algoritmos de inteligência artificial para fazer algumas coisas ali com fotos, né, de colegas. E é realmente, às vezes, assustador. Você pega a foto e ela com IA não dá para discernir de maneira clara o que é e o que não é. Então, o uso indevido da IA tem de ser regulado, é um assunto que está sendo debatido, e aqui a gente precisa, talvez, acelerar esse processo de conversa. Agora, em nenhum lugar do mundo ainda há um consenso. Isso é um fato, infelizmente. Por isso, você já sabe que nos acompanha nesta altura. Nós temos muitos dados em relação às TIC. Pode continuar ligadinho a nós, que traremos estes e outros temas em debate aqui no seu canal. Já sabe tudo sobre TIC que acontece aqui neste podcast TIC Hoje. E hoje é com o nosso engenheiro que estamos a falar, o engenheiro William de Oliveira, que nos está a dar a conhecer tudo e mais alguma coisa sobre a inteligência artificial. E a próxima pergunta, e que não se quer calar: ainda existem, não diria ainda, mas existem políticas públicas em Angola em relação, e que tenham a ver ou que estejam ligadas com a inteligência artificial?
Olha, com relação às políticas públicas, pelas informações que a gente tem como entidades, né, privadas e consultores, sabemos que o governo está nesse momento, né, pensando em algumas ações. Já tivemos em alguns conselhos consultivos onde esse assunto foi levado à tona, né, de como efetivamente a inteligência artificial pode ser usada da melhor maneira. Sei que se pensa em uma legislação de base. Não sei, logicamente, né, a que ponto essa legislação está, ou essa regulação está nesse momento. Também sei que as universidades também pensam, né, estão pensando de maneira bastante aprofundada em como incluir isso nas suas grades. Lógico, também a gente precisa de profissionais da área, do setor de IA. Então, precisamos de pessoas formadas, precisamos de formar pessoas, não só pessoas que consomem, mas as pessoas que treinam e que produzem soluções nesse sentido. E a academia desempenha um papel importante. Então, sabemos de muitas iniciativas, mas, de novo, acredito que a celeridade é um ponto-chave numa sociedade onde a evolução tecnológica ela como é que se diz, ela sofre uma transversalidade assim, incrível e cresce de maneira exponencial, né? Então, o tempo é tudo, né? E o que já se tem, Sr. Engenheiro, tem-se usado de maneira inteligente, de facto, ou temos usado a inteligência artificial em Angola de maneira vaca e desordeira? Não, já vimos os dois casos, sempre vai haver os dois casos, né? Acho que hoje, de certa forma, há mais auxílio do que questões de utilização não ordeira, vamos dizer assim. A gente vê hoje em dia sendo muito utilizada no setor da produção de conteúdo, vemos que está sendo muito utilizada na área do setor tecnológico, vemos que está sendo muito utilizada em setores empresariais. Percebemos essa utilização. A má utilização, sim, já vimos muito deep learning, vimos muito deepfake, né, sendo feito, pessoas falando com vozes que não deveriam, né, vídeos sendo gravados com imagens que não deveriam. Isso temos sim, já vimos algumas situações nas redes sociais e, de novo, só regulação para poder, de fato, e criar tecnologias que possa também ajudar. Hoje as Big Techs já pensam em vários tipos de tecnologia que possam ajudar a garantir a privacidade e a idoneidade das imagens e áudios e vídeos, ou seja, criar selos digitais para dizer que aquela foto é realmente sua, que aquela imagem realmente é sua, que aquela voz realmente é sua, uma série de coisas que estão sendo pensadas. Mas, de novo, a tecnologia está avançando mais rápido do que os pontos de controle da tecnologia. Há muitas iniciativas em curso, mas ainda não há muita coisa implementada de fato. Então, o que a gente tem de ter parcimônia e perceber de fato se uma inteligência, aquilo que a gente está vendo é realmente aquilo que estamos vendo, verificar, validar as informações, checar para ver se é da veracidade e utilizar mecanismos da mídia para atestar se aquele áudio que está sendo falado ali é verdadeiro, porque hoje nós já temos o cúmulo de alguns ataques de engenharia social no WhatsApp, usar áudios, entendeu? Fazendo de conta que a pessoa que está falando é ela, né? Então temos de ter hoje um cuidado redobrado com relação às informações e termos muita cautela com coisas que a gente traz da internet. Para já, esse é o melhor, digamos assim, mecanismo de defesa. Afinal, o que esperar da inteligência artificial? Olha, a evolução, como a gente já disse, ela é exponencial. Os algoritmos vão sempre melhorar e melhorar. Nesse momento já temos versões atualizadas do próprio ChatGPT. Ontem mesmo saiu um algoritmo novo, uma atualização do Gemini, que é da Google. Então hoje você tem três Big Techs, três gigantes da tecnologia trabalhando em algoritmos. Temos a Microsoft com o Copilot, que na verdade é quase que um spin-off do GPT, porque a Microsoft comprou parte do GPT. Nós temos o próprio ChatGPT da OpenAI, que, digamos assim, foi o precursor de todo esse burburinho, né, da rede com o ChatGPT. Temos a Google, que chegou um pouquinho mais tarde no cenário com o Gemini.
que é uma ferramenta interessante, e temos outras inteligências artificiais de uso restrito, ou seja, vocacionadas para determinados setores, seja saúde, seja direito, seja outras, né, outras áreas, além de algoritmos autotreinados para propósitos específicos, análise de matrículas de veículo, análise de exames de raio-x ou exames de ressonância. Então, temos hoje a inteligência artificial, ela vai ocupar uma posição que ela já está a ocupar e vai ocupar cada vez mais da análise de dados. E imagine, nós hoje, um cidadão comum, temos um turbilhão de informação ao nosso redor. Então a gente produz muita informação e ter uma ferramenta que possa compilar essa informação e produzir e trazer para nós uma versão mais consolidada é importante para a sociedade nesse momento. Então a IA ela vai evoluir e vai cada dia mais desempenhar papéis importantes em trabalhos repetidos, em trabalhos que exigem uma análise massiva de dados, e sim vai impactar todos os setores profissionais, até aqueles que achávamos que não seriam impactados. Por exemplo, a área de desenvolvimento de software, os programadores achavam que sairiam ilesos, mas hoje você já tem algoritmos de inteligência artificial que criam programas, né? Então você tem hoje, só para ter uma ideia, a NVIDIA, né, que era uma empresa até pouco tempo só conhecida por fabricar placas de vídeo para jogos de videogame. Hoje é uma das empresas mais valiosas do mundo, porque boa parte do hardware da NVIDIA é hoje utilizado especificamente para treinamento de IA. Então a gente vai ter uma mudança assim, estratégica no setor das TICs. Nós temos hoje uma redução exponencial da força do Google, porque o Google tinha o principal produto dele, que era o mecanismo de busca, vai paulatinamente vai ser substituído por algoritmos de inteligência artificial, porque são mais refinados. Porque antigamente você ia para o Google e dizia, eu preciso fazer um trabalho sobre borboletas. E você ia lá, digitava borboleta, e havia um monte de informação, e você tinha de fazer o trabalho, muitas das vezes, de compilar aquilo. E hoje em dia você usa a GPT, usa a inteligência artificial para já compilar essa informação. Então a Google não é burra, né? Ela entendeu que estava perdendo o mercado e tentou ali retomar o mercado, está tentando fazer a sua jogada com o Gemini para tentar complementar o seu portfólio. Então, evolução constante. Até chegarmos a uma inteligência artificial geral, não sei, aí vai depender muito de como o mercado vai se adaptar e como a gente vai conseguir crescer. Mas na minha visão técnica e tecnológica ainda demoram bons anos até chegarmos lá. Pois, mas eu não lembro certo em que província, mas sei que em termos de saúde também já se usa a inteligência artificial e algumas operações em Angola foram, na verdade, feitas usando a inteligência artificial. Como é que olha para este capítulo? Vamos falar de saúde e também do sistema automóvel. Há muitos, o mercado automóvel usa muito a inteligência artificial. É bom, principalmente para a saúde, é recomendável? Sim, a inteligência artificial no setor da saúde já é uma realidade, né? E vem para ajudar. Nós temos uma escassez de médicos, isso é uma realidade, não só em Angola, mas no mundo todo. E a inteligência artificial vai ajudar, por exemplo, a facilitar diagnósticos, a fazer triagens, né? Eu tive há uma semana ou 2 semanas atrás num fórum, né? E tinham vários médicos lá falando sobre inteligência artificial. E um dos médicos que estava fazendo a palestra criou bastante burburinho por ter dito que os médicos seriam substituídos. Inclusive criou ali uma confusão dos médicos falando, contra-argumentando. E assim, falar que os médicos vão ser substituídos por inteligência artificial eu acho um pouco demasiado para a realidade atual. Mas que serão impactados, já estão a ser. E quem ganha é nós, pacientes, entendeu? É fato que algumas profissões, por exemplo, como radiologistas, pessoas que fazem análise de exames, vai ser mais impactados e talvez sim essa profissão mude nos próximos anos, de caráter de análise para um caráter mais de validação. A inteligência artificial faz a análise, dá o diagnóstico e você, um ser humano ali, faz a validação final. Mas a nível da própria medicina, não. Eu acho que a inteligência artificial ela é complementar. Ela vai ajudar o médico a levar para lugares mais longínquos,
né? Por exemplo, atendimento médico com maior qualidade. Pessoa, por exemplo, juntando tecnologias como teleconsulta, inteligência artificial e IoT, que é a internet das coisas, que vai coletar ali informações como pressão arterial, glicose, informações do paciente. Usar essas ferramentas juntas vai ajudar a termos uma medicina mais preditiva, a perceber, por exemplo, eu nesse exato momento estou com duas coisas de inteligência artificial na minha mão. Esse anel não é um anel normal, tá? Isso é um anel que coleta informações minhas em tempo real, de pressão, batimento cardíaco, temperatura corporal, e o relógio também. Ele manda todas essas informações para uma plataforma e essa plataforma analisa a minha performance, diz se eu estou estressado, se não estou estressado, se eu dormi bem, se eu não dormi bem, né, como é que está a minha saúde, e de maneira preditiva me indica fazer alguma coisa. Isso vai ser cada dia mais parte da vida de pessoas comuns, né? Ou seja, atualmente eu sou um cara de tecnologia e por isso tenho isso. Mas com o tempo isso vai ser mais natural. As pessoas vão ter equipamentos, a gente chama de wearables, que são equipamentos vestíveis, que vai dar para o médico dela informações antecipadas. Porque, por exemplo, muita gente pode ter pressão alta, pode ter, logicamente, ser hipertenso e não saber. Mas com um equipamento desse, quando ele está dormindo à noite, que é inclusive quando tem os maiores picos de hipertensão e quando tem o maior risco cardíaco, por isso que muitas das vezes as pessoas dormem e acordam, né? Não acordam, o médico, por exemplo, dessa pessoa perceber que à noite ela teve picos de pressão e com isso diagnosticar de maneira prematura um determinado caso de AVC ou um determinado caso de doença cardiológica. Então, para mim, a inteligência artificial ela traz valor acrescentado. É lógico que na humanidade toda ferramenta que a gente constrói muitas das vezes é usada para maneiras adversas, mas a inteligência artificial tem um uso bastante importante no setor da saúde, muito mesmo, e vai continuar tendo. Nós hoje, eu sou CEO de uma empresa, né? E nós trabalhamos na vertical da saúde e nós, nesse momento, estamos para fazer uma prova de conceito com uma entidade aqui para a implementação de inteligência artificial para análise de imagem, porque essa entidade ela faz muita análise de imagem e a velocidade é um fator preponderante em determinadas doenças e a ideia é a gente facilitar e ajudar com inteligência artificial. Então, sim, saúde vai ser muito impactada, médicos substituídos? Não, vai ser complementar nos próximos anos. E no setor da automotivo, a inteligência artificial hoje é muito utilizada principalmente por self-driving, né, para a questão da direção assistida ou da direção autônoma. Nesse momento, a assistida ela já é uma realidade, até porque também precisa de legislação para que a direção autônoma seja liberada no mundo. Mas para mim, como uma pessoa da área da tecnologia, nos próximos 50 anos, a tecnologia de direção autônoma deve chegar a uma maturidade onde, nos nossos netos, dirigir vai ser algo esquisito, como a gente fala quando que os nossos avós andavam a cavalo, né? Vai ser tipo, o avô dirigia veículo, vai ser mais ou menos por aí. E dirigir vai ser quase um esporte. E, de novo, quanto mais a tecnologia vai avançando. Mas ainda, por exemplo, mesmo no que diz respeito à direção autônoma, ainda temos muita coisa a melhorar. Na assistida, já temos muita coisa já consolidada. Carros que estacionam sozinhos, carros que identificam pedestres e coisas passando, né? Acordam motoristas que estão a dormir. Então, tem uma série de ferramentas da direção assistida que ajudam muito no nosso dia a dia. Muito bem. Já para fecharmos aqui a nossa conversa, porque o tempo já não nos permite muito, que recomendações é que ficam para os nossos internautas em relação à inteligência artificial? Não há pautas a dar, assim, não, é algo que não tem como evitar. Estudem, procurem informação. Tem muita informação interessante na internet, muitos cursos, muitas formações. Leiam e tentem trazer a inteligência artificial para dentro da sua vida. Porque o que vai acontecer? Eu vou perder meu emprego para a inteligência artificial? Não, você vai perder seu emprego para quem sabe utilizar melhor a inteligência artificial do que você. Isso é uma verdade. Então, trazer para dentro da sua profissão, saber como melhor utilizá-la como uma ferramenta de produtividade, vai diferenciar você daquela pessoa que não sabe. E essa pessoa, sim, vai ter problemas. Então, o que fica é isso. É estudar, entender
e trazer da inteligência artificial aquilo que ela melhor pode contribuir na produtividade do seu trabalho, seja você um advogado, um médico, um jornalista, um desenvolvedor ou um empresário. E nós, como uma economia emergente, podemos utilizar a inteligência artificial para ajudar a ultrapassarmos e pularmos etapas, né? Porque muitas das vezes falta determinado tipo de profissional, mas a inteligência artificial pode complementar aquela informação e aquele conhecimento. Muito bem. Queremos agradecer, Sr. Engenheiro. Não, eu que agradeço. Por mais uma vez ter aceito o nosso convite. Obrigado, Angop. E muito bom ter programas como esse para distribuir informação e conhecimento. Muito obrigada. Obrigado. E nós vamos colocar um ponto e vírgula, já sabe, mais informação e tudo sobre TICs é aqui no TIC Hoje. Fique bem e até o próximo podcast.